Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série sistemática do Teologia D. E hoje vamos falar sobre o nome de Deus em hebraico. No vídeo anterior falamos do nome de Deus derivado do latim e do grego. Hoje vamos falar do nome de Deus em hebraico. E a primeira vez que vai aparecer o nome de Deus em hebraico é no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1, verso 1, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse Deus é Elohim. O nome é Elohim, ou Elohim também. Elohim é no plural. Né? Então, em vez de ser Deus, é deuses. Estranho, né? Mas já a gente vai explicar o porquê. Mas uma coisa que devemos entender. No nosso português, o plural, né? A gente coloca sempre o S. No hebraico, ao invés de ser S, é in. Então, né, sempre quando tem esse in, quer dizer que é plural. Mas já vamos entender o porquê. Né? Mas se Elohim é no plural, então qual é o singular? Então, vamos entender o singular. O singular é Elohá. Né? Elohá. Só mostrar aqui, ó, Elohim, ó, outro significado, isso aqui é o dicionário Strong, ó. Então, vários significados, ó, governantes, seres divinos, anjos, deuses, aqui, ó, deuses, viu, no plural, Deus, é divino. Já vamos entender isso aqui. Elohá. Elohá, né, aparece aqui, ó, em Deuteronômio 32:15, aqui, ó, como aparece aqui, ó, Elohá, Elohá, ou Eloá também, né, Elohá, que é Deus. Esse é o singular de Elohim, que é Elohá. Já vamos entender os significados, né? Aí, Elohim, ele deriva né, a raiz etimológica, deriva de El, né? E são epitetos, né? O que são epitetos? Epitetos são apelidos, né? São codinomes, né? que são derivados para Deus. Isso que estamos falando aqui, esse primeiro nome é um epiteto, é igual Deus do nosso português, como a gente usa Deus, né? Que deriva lá do indo-europeu, como a gente aprendeu no vídeo anterior. Então, é a mesma coisa, só que é em hebraico. E é muito interessante, né? El, né? Ele aparece como um nome composto, que a primeira vez que aparece para, né, Abraão, lembra da religião abrâmica? Aparece lá em Gênesis 17, verso 1, como El Shaddai, né? El Shaddai, né, eu acho que muita gente já viu, né, às vezes tem em comércio, né, oficina El Shaddai, loja não sei o que de El Shaddai, né, sempre parece muito ser El Shaddai. Porque El Shaddai é como Deus se apresenta a Abraão. El Shaddai significa todo-poderoso, né? Aqui, ó, em Gênesis 17, verso 1. E ele vai aparecer também, né, Deus falando para Moisés, lá em Êxodo 6:3, né, que ele fala: eu apareci a Abraão, Isaac e a Jacó, né, aos pais, como Deus Todo-Poderoso, né, que é El Shaddai. Então ele aparece primeiramente como El Shaddai. E esses epitetos, né, não é só El Shaddai, mas tem outros. Como eu vou mostrar aqui, ó. Aí tem El, né? El significa força, poder. Aí tem, ó, El Hanem Eman, que é o Deus fiel. El Emet, o Deus da verdade. El Tzadik, o Deus justo. El Shaddai, o Deus todo-suficiente, todo-poderoso. El Elyon, o Deus altíssimo. El Roi, o Deus que me vê, e assim vai. Então são vários apelidos, né, usados para Deus, né? E sempre tem esse El significa Deus. E é interessante, né, também que muitos nomes que são chamados nomes teóforos, né? Teóforos vem de theos, né, Deus, do grego, e foros, que significa portador, né? Portador de Deus, ou seja, alguém que tem um nome ligado a Deus, né? Ao nome de Deus. Como aqui, ó, eu vou mostrar para vocês, né? Talvez você mesmo que está assistindo tenha esses nomes teóforos, né? Aqui, ó, Israel, lutando com Deus. Emanuel, Deus conosco, viu? Esse El, tudo que tem El é ligado a Deus. Daniel, Deus é meu juiz. Elias, meu Deus é Javé. Eliseu, Ezequiel, Ismael, ó, Deus escutou. Samuel, seu nome é Deus. Joel, aquele quem Javé é Deus. Miguel, quem é como Deus. Gabriel, homem forte de Deus. Rafael, Deus cura. Fanuel, Urel, Jegudiel, Salatiel, Jeremiel, e assim vai. Então esses são nomes teóforos que, né, portam esse El, essa palavra El, que significa Deus, tudo tem a ver com Deus. Só que é interessante ainda mais que El, né, ele já pertence, esse El, ele faz parte de um panteão, sim, né? Lembra, a gente estudou sobre cosmovisão, falamos sobre politeísmo. Então, El aparece dentro de um panteão, do panteão cananeu, sim, aquele com Baal, Aserá, que a gente viu nos vídeos anteriores.
Então, ele vai aparecer nos escritos de Ugarit, né? Ugarit era uma antiga cidade portuária no noroeste da Síria, né? Nos arredores da moderna Latakia, a cidade é aqui, ó. Aqui falando um pouco dessa cidade. E esses escritos ugaríticos, né? Que são escritos cananeus, aparece, né? Esses escritos, tem um que é um famoso, que é o ciclo de Baal, né? Baal, lembra assim? Aquele deus pagão que aparece na Bíblia, então. E El é o chefe de todos os deuses, né? Do panteão dos deuses, assim como Zeus, né? Odin e coisa. El do panteão cananeu é o chefe dos deuses. Aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. E ele tem vários apelidos também, ó. Respondeu benigno El, o carinhoso. Ó, tem El aqui, ó. O poderoso Baal, aqui, ó. Mais gentilmente, El, pai Sunem, ó, El. E El, ele tem a sua esposa, que é a Será. Sim, aquela Será. Então, dentro do povo cananeu usa também esse El. Vou mostrar mais aqui, ó. Também é chamado de touro de El, ó. Seu pai, El, touro de El. Então, esse nome, né? Lembra que eu falei que, assim como no português, né? Tem gente que fala que Deus vem de Zeus, né? Que é indo-europeu, é pagão. Então, você vê que o próprio Elohim, Elohá, né? Que vem de El, também tem essa origem etimológica também de um deus pagão. Olha que interessante, né? E é usado em vários nomes, Mael, Samuel. Só que você vê que, na verdade, é um uso comum, assim como Deus, né? Não dá para definir, por exemplo, se a gente botar, se não tivesse essa regrinha de botar Deus maiúsculo com Deus minúsculo, e o D minúsculo, né? E Deus com o D maiúsculo, né? Como é que a gente ia diferenciar, né? Então seria Deus tanto para a gente podia estar falando de Zeus e podia estar falando tanto do Deus monoteísta. Então, na verdade, é a mesma coisa, né? Só que começa primeiro lá no hebraico. E como esses povos tinham conexão, né? Então eles usam esses epitetos, né? Para se referir ao Deus, né? O Deus, né? Do monoteísmo. Como a gente usa Deus, né? Falar essa palavra Deus para se referir ao Deus do monoteísmo da religião abrâmica também. Aí vamos entender agora, né? Lembra que eu falei que tem essa questão, essa questão do nome, se é deuses e não, né? Então é politeísmo, né? E né, então parece que tudo deriva, né? Então parece que eles estão falando de politeísmo, mas na verdade não. O que acontece é o seguinte: muitos estudiosos, né? Compreendem que isso não passa de um plural majestático, né? O que seria esse plural majestático? Eu vou ler aqui um pedacinho para vocês entenderem, também chamado de real nós. Ó, o real nós, ou plural majestoso, ou plural real, é o uso de um pronome plural em formas verbais flexionadas, usado por uma única pessoa que é um monarca, ou ocupa um alto cargo para se referir a si mesmo. Ou seja, esse plural majestático é uma forma de botar no plural aquele monarca, aquela pessoa que ocupa um alto cargo, um rei, e colocar ele, né, para dar uma ênfase assim, né, dele ser uma autoridade. É uma figura de linguagem, né, uma forma de expressar que é usada na gramática. E quem começa a falar sobre isso é um estudioso chamado Wilhelm Gesenius. Ele é um alemão, né? Ele é um alemão e ele escreveu uma gramática em hebraica, né? A gramática hebraica de Gesenius. E ele no comentário ele diz assim, ó: a suposição de que Elohim deve ser considerado apenas como um remanescente de pontos de vistas politeístas anteriores, ou seja, como sendo originalmente apenas um plural numérico, é no mínimo altamente improvável. E além disso, não explicaria os plurais análogos, que a linguagem rejeitou totalmente a ideia de pluralidade numérica. E sempre que se refere a um Deus, é provado especialmente por apresentar quase que invariavelmente uma aplicação adjetiva singular, ou plural de excelência ou majestático. Então você vê esse Wilhelm Gesenius, esse alemão, ele escreve essa gramática e ele coloca dizendo, né, que esse Elohim, esse deuses, não é deuses politeístas, mas é deuses no sentido de usar essa figura de linguagem, essa forma, né, de expressar uma pessoa com alto cargo e botar nesse plural majestático. Só que tem pessoas, né, tem críticos que falam que isso não existe, né, que não tem nada provado, né, e assim, as fontes que, né, entendem que isso, né, fazia parte da língua desses povos antigos, uma delas é as cartas de Amarna, né? As cartas de Amarna, né, que são escritos egípcios, tem uma dessas cartas, e aparece até, ó, como 7 vezes, né, como aparece na Bíblia, a gente vai falar ainda sobre isso, mas nas cartas de Amarna aparece, ó, esse texto aqui, ó, as cartas de Amarna de Ibat-Shiri, governador de Jope, a Amenhotep, né, a esse faraó, que diz assim, ó: ao meu senhor, meu rei, meus deuses, meu sol, né? Esse meus deuses, ele não está falando dos deuses, mas está se referindo ao próprio faraó mesmo. Então você já aparece mostrando, né, nesses textos antigos, mostrando
essa forma de expressar. E é interessante, né, que também nos escritos judaicos, né, como esse aqui, ó, vou ler para vocês, ó, esse aqui, ó, Esforno em Gênesis, uns comentários dos próprios rabinos, né, antigos, e o que eles falam sobre isso. Aqui, vou mostrar para vocês. Aqui, ó, ele fala do Elohá, ó, como a gente leu, ó, do singular de Elohim. Ó. Ele fala, ó, a expressão Elohá refere-se a algo duradouro e eterno, e por isso que Moisés, tanana, que é o Deuteronômio 32, que a gente estava, né, se refere aos demônios, tanana, ó, visto que eles não são eternos, são sujeitos à morte, tanana, aqui aparece em modo plural, ou seja, Elohim aqui, ó, para nos ensinar que Deus é a origem de todas as várias manifestações visíveis e invisíveis no universo. Né? Então aqui, você vê, eles têm interpretações, né, sobre, dizendo essa questão da autoridade. O Elohá tem essa ideia de o eterno, né? Outro texto aqui também, esse aqui, Haktav, né, não sei, Kabbalah, que diz aqui, ó, que também tem esse comentário de Gênesis, e fala sobre o que é o Elohim, ó, da palavra Elohim, ó. Parece aqui, ó, Elohim, de acordo com Rashi, né, outros rabinos, este nome significa domínio e grandeza, viu? Tem essa ideia do plural mais tarde, de dar essa ênfase no poderio, né, dessa autoridade, né, que é Deus. De acordo com Raban, né, outro rabino, julgamento, de acordo com nananã, de acordo com outro rabino aqui, ó, realeza, de acordo com Sefor, eternidade, está no plural, diz o Sefor, para indicar que ele é a forma eterna da última, qual derivam todas as outras de acordo, que significa força e dominação. Ó, para o outro, indica que todas as coisas emanam e são governadas por ele. Ó. O Vilna Gaon concorda que indica a governança, viu? Então todos têm essa interpretação, ó. Aqui, ó, significa para indica que todos emanam de governança, concorda que indica governança, e por isso que também pode ser aplicado a ser de governantes menores. Então, os rabinos também comentam, dizendo que esse Elohim representa essa autoridade, essa força, essa governança, né? Elohá, eterno. Então, Elohim tem esse significado. Por isso que aparece, né, deuses e não Deus, né? Mas não é politeísmo, isso vocês podem ter certeza. Tem alguns críticos que falam, não, que o judaísmo roubou o Deus, né? Pegou o Deus dos panteão cananeu, né, e assumiu para eles, né, uma forma de monolatria, né, de enoteísmo, como a gente aprendeu. Mas não, aqui você tem, pode ter certeza que esse Elohim é referindo apenas a um único Deus, e que por aparecer deuses, plural, não na verdade essa forma, né, de usar esse pronome de negócio de plural majestático. Então é isso. No próximo vídeo, aí vamos falar mais esse aqui são os epitetos, né, são esses apelidos, né, esses codinomes dados a Deus. Mas agora sim, vamos falar do nome que Deus fala para Moisés, né? Abraão, ele aparece como El Shaddai. Mas é em Moisés, né, que ele vai falar o nome dele mesmo, né? Como a gente conhece Jeová, né? O nome próprio de Deus, né? Esse aqui seria um nome genérico, né? Esses epítetos. Aí no próximo vídeo vamos falar sobre o nome próprio de Deus, né? Vamos entender isso. E é isso. Então, muito obrigado por assistirem. Fiquem com Deus e até a próxima.